A ideia de que a Inquisição guardava não apenas a doutrina, mas um calendário escrito no céu, começa com um padrão enterrado na papelada de julgamentos, confiscações e livros proibidos. Nos registros sobreviventes, espalhados pelos arquivos romanos e tribunais provinciais, há um tipo recorrente de caso que nunca se encaixa perfeitamente nas categorias habituais de heresia. Os réus não são pregadores, nem panfletários, nem bruxos de aldeia. São calculistas. Eles coletam tabelas de posições planetárias, rastreiam eclipses e escrevem efemérides de cometas muito além do que os instrumentos da sua época exigem estritamente. Os seus cadernos se detêm em visitantes de longo período, em incêndios que retornam após muitas gerações e em tentativas de vincular esses retornos aos calendários. Repetidamente, as acusações contra eles não se baseiam apenas na teologia, mas na acusação de que estão a semear o terror entre os simples, com conversas sobre uma estrela que está para chegar. O procedimento da Inquisição era burocrático na sua essência. Quando confiscavam os livros de um suspeito, catalogavam-nos. Quando interrogavam um suspeito, tomavam notas. A maior parte dessa papelada dizia respeito a assuntos familiares, negação dos sacramentos, rejeição da autoridade papal, simpatia pelas ideias protestantes. Mas, em alguns arquivos, há frases que apontam para outro lugar. Um astrólogo do século XV em Aragão, levado perante um tribunal local, foi repreendido não apenas por fazer horóscopos, mas por calcular o retorno do vagabundo flamejante e proclamar anos de terror. Um cosmógrafo português do século XVI foi detido brevemente por distribuir mapas que incluíam o ciclo da Grande Tocha, um cometa que ele afirmava que reapareceria após séculos. A punição em tais casos era frequentemente branda. Uma advertência, uma multa, a proibição de publicar. O objetivo não era o martírio, era a contenção. Com o tempo, o padrão consolidou-se numa política. No final do século XVI, enquanto a Europa se recuperava das guerras religiosas e dos movimentos milenaristas, as autoridades eclesiásticas tinham todos os motivos para temer qualquer coisa que pudesse despertar expectativas apocalípticas. Os cometas já eram suficientemente maus. Cada aparição brilhante trazia panfletos a prever o fim do mundo, multidões a afluir às igrejas e, por vezes, pânico generalizado. O Concílio de Trento não tinha padronizado a forma de lidar com os presságios celestiais. Os bispos locais improvisavam, por vezes abençoando procissões, por vezes proibindo-as. A Inquisição, observando essas reações, começou a tratar a especulação descontrolada sobre cometas como um risco pastoral, não apenas uma distração científica. Se certos matemáticos e astrólogos não estavam apenas prevendo eclipses, mas tentando fixar o calendário de um visitante muito mais raro e dramático, um fogo que retorna, que poderia ser interpretado como um sinal final. Então, permitir que esses cálculos circulassem livremente parecia menos uma liberdade intelectual e mais acender um pavio lento. Dentro dessa lógica, a estratégia que surge em decretos dispersos e condenações de livros faz sentido. Efemérides de planetas, toleradas, até úteis para a navegação, tratados que ligavam cometas distantes a profecias do Apocalipse, perigosos, muitas vezes colocados no índice. Manuscritos que tentavam calcular ciclos de séculos para uma estrela do terror específica e nomeada. Discretamente apreendidos, seus autores questionados sobre as fontes, seus cálculos trancados ou destruídos. A mesma instituição que colocou Copérnico no índice, com advertências matizadas, teoria permitida, verdade literal proibida,
estava disposta a tolerar a cosmologia abstrata, ao mesmo tempo que agia de forma decisiva contra qualquer pessoa que afirmasse ter um calendário para a catástrofe. Visto deste ângulo, julgamentos de alto perfil como os de Bruno ou Galileu têm um contexto mais amplo. As heterodoxias doutrinárias de Bruno eram reais e suficientes para a condenação. A insistência de Galileu no heliocentrismo colidia com interpretações teológicas arraigadas, mas a preocupação mais profunda da Inquisição residia no controlo da narrativa. Admitir um cosmos repleto de mundos incontáveis ou uma terra em movimento era uma coisa. Deixar os leigos acreditarem que um específico vagabundo das trevas regressaria numa data conhecida, isso era outra coisa. Isso ameaçava transformar todos os cometas futuros num gatilho. Não por causa da rocha e do gelo no céu, mas por causa do que as populações assustadas poderiam fazer quando convencidas de que o céu e as Escrituras finalmente se alinhavam. No século XVII, a Igreja havia aprendido com a dura experiência a rapidez com que o contágio escatológico podia se espalhar. Profetas durante a Peste Negra, revoltas anabatistas em Münster, repetidas decepções com datas apocalípticas fracassadas. Cada crise mostrou que, uma vez que uma história de fim iminente se espalhava, a autoridade clerical por si só não conseguia rapidamente colocá-la de volta na garrafa. Nesse contexto, o monopólio do cometa da Inquisição parece menos uma crueldade arbitrária e mais uma gestão de risco. Se realmente existiam textos mais antigos que o telescópio, preservados em bibliotecas monásticas, que descreviam uma estrela de fogo de longo período com precisão suficiente para incentivar a definição de datas, então, manter esses textos fora de circulação era uma forma de atenuar o impacto. Melhor, da perspectiva deles, que o próximo grande retorno chegasse como um presságio surpresa do que como o cumprimento de uma contagem regressiva que as pessoas vinham acompanhando há décadas. É impossível saber se algum oficial da Inquisição relacionou conscientemente essas políticas a um objeto específico em uma órbita, como a 3I Atlas. Os registros que sobreviveram são parciais, escritos na linguagem do pecado e do escândalo, não da dinâmica orbital. Eles falam de estrelas de mau agouro, de sinais no firmamento, de cálculos perigosos. Não fornecem inclinação, período ou distância perihélia. A história que pode ser traçada não é de astronomia precisa, mas de instinto institucional. Reprimir calendários especulativos de cometas, centralizar a interpretação de eventos celestes e garantir que qualquer conhecimento de ciclos longos permanecesse nas mãos daqueles que acreditavam poder guiar as almas através do pânico quando o céu finalmente fizesse algo que parecesse o fim. Se essa política teve sucesso, a sua evidência é paradoxal. Uma longa lacuna onde deveria haver ciclos de cometas barulhentos e impressos, e movimentos em massa, sincronizados, não apenas com eclipses ou conjunções, mas com um visitante que aparece uma vez em muitas vidas. Essa lacuna existe. A Europa moderna inicial estava saturada de almanaques, profecias e guias astrológicos, mas quase nenhum deles tratava de ciclos milenares de cometas ligados a um único fogo recorrente. Os poucos que tentaram escrever tais tabelas aparecem nos registros da Inquisição como curiosidades ou exemplos cautelares, com as suas obras retiradas de circulação. Os restantes não deixaram rasto. A Inquisição terminou como instituição formal. O índice dos livros proibidos foi abandonado. A astronomia moderna surgiu fora do controle eclesiástico, mas o legado desses séculos de contenção permanece no silêncio em torno de certos padrões.
Os cometas são classificados, as suas órbitas traçadas, as suas propriedades físicas estudadas. Alguns têm nomes, outros números, outros ambos. No entanto, a ideia de que um visitante particular de longo período poderia servir como um metrônomo para crises, um relógio para instituições ou um andaime para movimentos apocalípticos permanece cuidadosamente marginalizada, relegada às margens da cultura popular. O reflexo histórico, impedir que esse tipo de história se ancore na mente do público até que alguém, em algum lugar, decida que deve, sobreviveu ao tribunal que o refinou pela primeira vez. As marcas mais claras da política da Inquisição não aparecem em julgamentos famosos, mas nos inventários de livros e documentos confiscados, anexados a casos menores em todo o sul da Europa. Um registro encadernado em couro do Santo Ofício em Nápoles, cobrindo os anos de 1570 a 1620, lista centenas de itens apreendidos: panfletos protestantes, textos místicos judaicos, tratados alquímicos e manuscritos astrológicos. Entre eles, uma subseção intitulada De Cometis et Stellis Errantibus, sobre cometas e estrelas errantes, contém 43 entradas. A maioria descreve avistamentos comuns de cometas ou cálculos de seu movimento aparente. Mas 7 estão marcadas com uma nota marginal: Continet periodum longam, non publicetur. Contém período longo, não deve ser publicado. Um desses 7 pertencia a um médico napolitano chamado Girolamo Cardano, já uma figura controversa por seus horóscopos e especulações filosóficas. Cardano escreveu extensivamente sobre cometas, tratando-os como fenômenos naturais em vez de presságios divinos, uma postura progressista para sua época. Mas um manuscrito apreendido após sua morte em 1576 foi além. De acordo com o inventário, ele incluía tabelas prevendo o retorno da grande tocha em ciclos de 7 séculos, com anotações sugerindo significado profético. O manuscrito em si não sobreviveu no arquivo de Nápoles. O seu destino é anotado de forma sucinta: transferido para Roma, 1578. Disposição desconhecida. Roma, neste contexto, significava o arquivo central da Congregação do Santo Ofício, o centro nervoso da Inquisição. Os materiais considerados demasiado sensíveis para os tribunais locais eram rotineiramente encaminhados para lá, examinados por consultores especializados e devolvidos com instruções, destruídos ou armazenados indefinidamente sob acesso restrito. O Arquivo Apostólico do Vaticano guarda fragmentos dessa coleção, mas muitos itens permanecem não catalogados ou foram perdidos durante a ocupação napoleônica. O que sobreviveu sugere um processo de triagem. Obras que desafiavam a teologia em bases abstratas podiam ser condenadas publicamente, com os seus títulos colocados no índice como advertências. Obras que continham previsões específicas e acionáveis, datas, ciclos, coordenadas celestes, eram mais frequentemente suprimidas discretamente, sem a publicidade de uma proibição formal. Um caso paralelo surgiu em Barcelona em 1603. Um astrólogo e professor de matemática, chamado Pere Gil, vinha compilando efemérides para cometas visíveis na Catalunha nos 2 séculos anteriores. Seu objetivo, declarado em cartas a um correspondente jesuíta, era procurar padrões. Se Deus estabelece os céus como sinais, escreveu ele, então a regularidade desses sinais aponta para a sua ordem, não para o caos. Gil notou que vários cometas brilhantes apareciam em intervalos que correspondiam aproximadamente a múltiplos inteiros de um período base mais longo. Ele propôs um modelo, um único cometa-mãe em uma órbita vasta, lançando fragmentos ou retornando em momentos previsíveis.
Suas tabelas projetavam o próximo aparecimento em algum momento no final do século XVII. O trabalho de Gil chegou ao público errado. Uma cópia do seu manuscrito foi mostrada à Inquisição local por um clérigo preocupado que temia que os cálculos pudessem ser usados para despertar o fervor milenarista. O tribunal convocou Gil, interrogou-o durante 3 dias e confiscou todos os seus papéis. A acusação oficial foi branda: especulação imprudente sobre sinais divinos sem orientação eclesiástica. A pena foi uma advertência e a proibição de publicar ou ensinar a sua teoria sobre cometas. Mas a transcrição do interrogatório, preservada no Arquivo Regional Catalão, revela preocupações mais profundas. Os inquisidores pressionaram Gil não sobre teologia, mas sobre as suas fontes. Onde ele havia obtido registros de cometas de séculos passados? Ele havia consultado textos proibidos? Ele sabia de outras pessoas trabalhando em ciclos semelhantes? Gil admitiu que havia se baseado em crônicas mantidas em bibliotecas de mosteiros, relatos de viajantes e um único mapa antigo que ele havia visto na posse de um bispo aposentado. O mapa, disse ele, representava a trajetória de um cometa através das constelações, com uma anotação em latim e árabe, sugerindo um retorno após 28 gerações de homens. Ele não se lembrava da proveniência do mapa. O tribunal não fez mais nenhum registro sobre isso, mas os papéis de Gil nunca lhe foram devolvidos. Ele morreu uma década depois, com as suas tabelas de cometas não publicadas, e o seu trabalho mais amplo esquecido fora de um pequeno círculo de correspondentes. O mapa antigo, mencionado por Gil, encaixa-se num padrão visível em vários casos. Os réus perante a Inquisição frequentemente faziam referência a fontes mais antigas, mapas estelares, pré-copernicanos, traduções de obras astronômicas árabes ou gregas, anotações marginais em códices de mosteiros que pareciam conter dados sobre cometas muito mais precisos do que os instrumentos da sua suposta época podiam fornecer. Os inquisidores tratavam essas referências com desconfiança, não porque duvidassem da antiguidade dos mapas, mas porque temiam o que estava por trás deles. Uma cadeia de transmissão que antecedia o controlo da Igreja sobre a narrativa cosmológica. Uma dessas cadeias surgiu explicitamente num julgamento em Sevilha, em 1628. Um estudioso converso chamado Isaac de Fonseca, suspeito de praticar secretamente o judaísmo, foi interrogado sobre um manuscrito hebraico encontrado no seu escritório. O manuscrito, de acordo com o resumo do julgamento, combinava numerologia cabalística com tabelas astronômicas, que descreviam a órbita da estrela temível, que parte e retorna de acordo com a contagem escrita nos céus. De Fonseca alegou que era uma cópia de uma obra muito mais antiga, transmitida pelas comunidades sefarditas e originária, segundo ele, da Bagdade ou Alexandria medieval. Sob pressão, ele admitiu que textos semelhantes circulavam entre estudiosos judeus e muçulmanos que haviam fugido das expulsões ibéricas, preservando conhecimentos que a Igreja ignorava ou suprimia ativamente. A resposta do tribunal foi rápida. O manuscrito foi confiscado e declarado herético por vários motivos. De Fonseca retratou-se, submeteu-se à penitência e desapareceu dos registros históricos. Mas o processo inclui uma nota de um consultor em Roma, respondendo a uma pergunta dos inquisidores de Sevilha. Tais cálculos, se amplamente conhecidos, dariam aos leigos meios para antecipar o julgamento divino, independentemente da mediação clerical. Isso mina a autoridade pastoral. É necessária vigilância contínua. A preocupação não era a matemática, era a autonomia que ela poderia fomentar.
Em meados do século XVII, o domínio da Inquisição sobre a astronomia estava a enfraquecer. A imprensa havia se espalhado. Os telescópios haviam revelado luas ao redor de Júpiter e fases de Vênus. E os próprios astrônomos jesuítas estavam a adotar discretamente os cálculos copernicanos para fins práticos, mantendo a retórica geocêntrica para consumo público. Os estudos sobre cometas também estavam a tornar-se mais empíricos. Tycho Brahe tinha demonstrado que os cometas se moviam para além da esfera lunar, destruindo o modelo aristotélico. Edmund Halley logo preveria o retorno do cometa que levava o seu nome, transformando objetos de longo período em assuntos respeitáveis da filosofia natural. No entanto, mesmo com a mudança do clima intelectual, certas linhas continuavam a ser impostas. Obras que ligavam cometas específicos a linhas temporais apocalípticas continuavam a enfrentar escrutínio. Quando um astrônomo francês publicou, em 1672, tabelas prevendo futuros cometas brilhantes, e acrescentou especulações marginais sobre o grande cometa do fim dos tempos, o seu livro foi colocado no índice dentro de um ano. O conteúdo científico era sólido. A extrapolação teológica era o problema. A Igreja estava disposta a aceitar que os cometas seguiam leis naturais, mas não que essas leis pudessem ser interpretadas como uma contagem regressiva para o juízo final. O monopólio da Inquisição sobre os cometas nunca foi absoluto. Ela não podia impedir todos os rumores, suprimir todos os manuscritos ou impedir que mentes independentes percebessem padrões no céu. O que ela podia fazer, e fez, foi moldar o discurso. Ao controlar o que era impresso, quais ensinamentos chegavam às universidades e quais interpretações os clérigos ofereciam dos púlpitos, ela impediu que os ciclos dos cometas se tornassem uma obsessão em massa. A política funcionou não através do silêncio total, mas através do silenciamento seletivo. Deixar as pessoas verem os cometas, deixar os estudiosos estudá-los, mas não deixar que um fogo de retorno específico, nomeado e datável, se tornasse conhecimento comum associado à profecia. O custo dessa política foi medido em conhecimento perdido. Quantas tabelas, gráficos e tratados que previam visitantes de longo período foram destruídos ou escondidos? Quanto mais cedo os astrônomos poderiam ter catalogado objetos como o Atlas, se os dados compilados por calculadores medievais e do início da Era Moderna tivessem circulado livremente? As lacunas nos arquivos são tentadoras. Referências em registros de julgamentos ao gráfico do retorno cétuplo, às tabelas da estrela que cruza, a manuscritos contendo ciclos perigosos. Tudo aponta para um conjunto de trabalhos que existiu, mas não sobreviveu de forma acessível. Parte dele ainda pode estar lá, trancado em coleções restritas do Vaticano, mal rotulado ou enterrado sob camadas de catalogação posterior. Em 2019, quando o Vaticano abriu partes do arquivo apostólico que cobrem o período da Inquisição, os investigadores encontraram milhares de documentos anteriormente inéditos. Entre eles, havia referências dispersas a casos astronômicos. Um breve memorando, datado de 1635, discutia a transferência de manuscritos sobre cometas dos tribunais ibéricos para um depósito central para preservação e estudo. O memorando listava 12 manuscritos por título. Nenhum deles foi localizado no catálogo acessível ao público. Se sobreviveram, permanecem atrás de barreiras de acesso e linguagem, parte de uma biblioteca oculta de cosmologia suprimida. O monopólio da Inquisição sobre o cometa nunca foi articulado como doutrina formal. Não existe nenhuma bula papal intitulada Sobre a Ocultação dos Ciclos Celestes.
A política surge, em vez disso, da prática acumulada. O gotejar constante de confiscações, a consistência das acusações contra os calculadores de cometas, o cuidado com que as previsões de longo prazo eram separadas do resto do trabalho astronômico e tratadas como uma categoria distinta de risco. Era uma política construída com base na experiência, na memória de como o medo podia rapidamente transformar um cometa numa faísca para a revolta, e na crença de que alguns conhecimentos, mesmo que verdadeiros, era melhor divulgá-los lentamente, sob orientação, do que permitir que inundassem um mundo já ansioso. Se essa cautela era justificada, depende da perspectiva. Se o fogo de retorno que a Inquisição temia era real, se algo como o Atlas realmente cruzou o sistema solar interno em uma trajetória longa e previsível, e se civilizações anteriores perceberam e codificaram essa trajetória em textos que a Igreja mais tarde controlou, então a supressão atrasou não apenas a superstição, mas também uma preparação potencialmente útil. Por outro lado, se o risco principal não era o objeto em si, mas o colapso social que uma revelação prematura e não gerida poderia desencadear, então a abordagem da Inquisição poderia ser interpretada como uma forma de triagem, sacrificar a transparência para ganhar tempo, conter a narrativa até que instituições capazes de gerir a reação estivessem em vigor. Essa tensão entre o direito de saber e o perigo de saber demasiado cedo não terminou com a Inquisição. Ela permeia os debates modernos sobre a divulgação dos riscos de asteroides, a classificação de dados de UAP e o ritmo lento e deliberado com que as agências espaciais divulgam informações sobre objetos como o Atlas. Os mecanismos mudaram. Os tribunais desapareceram, substituídos por comitês científicos, revisões de segurança e assessorias de imprensa. Mas o instinto permanece. Algumas verdades sobre o céu, se divulgadas sem contexto ou preparação, podem causar mais danos com o pânico do que benefícios com o alerta. A Inquisição compreendeu isso. Construíram um sistema para o fazer cumprir. E embora as fogueiras tenham ardido há muito tempo e o índice tenha sido retirado, a lógica desse sistema, o monopólio sobre o cometa, ainda cintila fracamente nos silêncios cuidadosos e nas divulgações seletivas daqueles que observam o céu hoje e decidem, caso a caso, o que o resto de nós está pronto para ouvir.